O movimento progressista é um movimento que vem com o intuito de fragilizar a ortodoxia das Sagradas Escrituras. E uma das suas bases é que nós não podemos julgar as pessoas que vêm até nós, que chegam até a igreja. Eles dizem que nós temos que aceitá-lo assim como eles são e não precisamos interferir na vida deles. Eles usam alguns textos bíblicos para afirmar que o julgamento pertence somente a Deus. E um dos textos que eles usam, que eu quero compartilhar com vocês, é em João capítulo 8, que fala daquela mulher que foi pega em adultério. Veja que esse texto, ele trata-se sim de um julgamento. E veja que o texto, eles dizem que nem Jesus julgou aquela mulher. Mas veja que a luz da Bíblia não foi bem como eles dizem, pois o texto trata-se sim de um julgamento. E o que aconteceu ali é que aqueles homens, eles levam aquela mulher que foi surpreendida em adultério e apresenta ao Senhor Jesus. Ali ele sabia que era uma armadilha, mas o que acontece ali? Jesus fala para aqueles homens: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra naquela mulher. Veja que quando Jesus menciona sobre quem não tem pecado e atirar a pedra, é porque aqueles homens, eles estavam entrando com um julgamento de condenação, de juízo contra aquela mulher, porque lançar a pedra seria o começo de um julgamento de condenação, condenando aquela mulher. E Jesus, eu posso até fazer referência aqui a um texto que ele mesmo deixou em Mateus, capítulo 7, versículo 4 e 5, ele fala da trave do seu olho para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando se fala de julgamento, Jesus, nesse texto, e no texto de João, capítulo 8, ele não está proibindo de julgar as pessoas, e sim um julgamento hipócrita. Um julgamento que não tem fundamento na verdade, seria uma hipocrisia. Eu ter uma trave e querer tirar o cisco do meu irmão. E veja que no capítulo 8 de João, que ele escreve, essa ação da mulher adúltera, ali na verdade era um julgamento de juízo, de condenação àquela mulher. E Jesus deixa claro que eles não poderiam condená-la, porque eles também estavam sob a mesma situação. E veja que quando Jesus conversa com aquela mulher, diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela vira e diz: todos se foram. E Jesus diz para ela: nem eu te condeno, agora vai e não peques mais. Veja que essa ação de João capítulo 8 foi um julgamento em que os homens queriam condená-la. E Jesus deixa claro na sua fala para aquela mulher que nem ele condenava, porque o propósito de Cristo não é condenar as pessoas, e sim salvar. Mas veja que nesse julgamento Jesus, ele absorve a situação dela, mas não aceita o pecado que ela havia cometido, não aceitou a forma que ela chegou e não aceitou que ela permanecesse daquela maneira, quando ele diz: vai e não peques mais. Então Jesus faz um julgamento, chamamos de misericórdia, livra aquela mulher e ela se tornou ali uma discípula do Senhor Jesus. Quando se trata de julgar as pessoas, esse movimento progressista, eles manipulam, na verdade, textos bíblicos, porque o que nós não podemos, segundo a Bíblia, é condenar as pessoas, porque o direito, nós não temos essa autonomia de condenar alguém, dizer quem é salvo e quem não é salvo. Essa autoridade é dada somente a Deus. Agora, acerca do julgamento, veja como há uma manipulação bíblica desse movimento progressista, que a Bíblia em si, a palavra julgar nas Escrituras, ela não é condenação. Um julgamento
biblicamente falando, seria distinguir uma situação, seria discernir uma ação, seria separar entre o certo e o errado, entre o limpo e o sujo. Isso seria julgar. É a mesma palavra de discernir a situação. E para isso Jesus ele dá fundamento para nós quando está escrito em João, no próprio João, capítulo 7, versículo 24, Jesus diz: julgai não pela aparência, e sim pela reta justiça, mencionando as escrituras que ela é verdadeira, ela é justa, e ela é que faz o julgamento com equidade na vida de uma pessoa. Então, Jesus ele nunca proibiu que nós viéssemos julgar. Agora, hoje é falado em julgar, em condenar, e não é bem a palavra em julgamento e condenação, não é a mesma coisa. Condenação seria o resultado de um julgamento, mas o julgamento, a Bíblia dá fundamento para que venhamos julgar, que seria discernir, distinguir situações. Veja que no próprio Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 7, do versículo 15 em diante, ele apresenta uma situação acerca dos falsos profetas. Jesus deixa claro, quando ele se refere a essas classes de enganadores, que Jesus fala para nós observarmos os frutos, quando ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. E ele diz para que nós venhamos observar os seus frutos, e assim conheceremos quem é verdadeiro e quem é falso. Isso seria um tom de julgar a situação ou a pessoa, aquele que se diz o mensageiro de Deus. Nós podemos sim, com fundamento bíblico, distinguir a ação dessa pessoa, desse obreiro. Então, a questão do julgamento, não podemos condenar, mas podemos sim julgar uma pessoa, os seus atos, mas que nós venhamos julgar, não fazer um julgamento hipócrita, e sim um julgamento pela reta justiça, tirando primeiro a trave dos nossos olhos, para então assim tirar o cisco do olho do seu irmão.